Podcast. Consciência em Foco. Apresentadores: Gabriela Gomes dos Santos, segundo ano do ensino médio. Juan Josias Gregory, segundo ano do ensino médio. Convidadas especiais: Ana Clara Braz Rosso, segundo ano do ensino médio. Beatriz Baptista da Silva, segundo ano do ensino médio. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do nosso podcast Consciência em Foco. Eu sou o Juan e eu tô super animado pro nosso bate-papo de hoje. E eu sou a Gabi, e o tema do podcast de hoje é essencial: produção e consumo responsável, com foco em como a fast fashion e a tecnologia impactam a vida do deficiente. Para esse bate-papo, temos duas convidadas incríveis, a Ana Braz e a Beatriz. Sejam bem-vindas! Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito feliz de estar aqui e bora lá. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Então, vamos começar. Bom, gente, a gente vai pro nosso primeiro bloco. O que é fast fashion e como ele impacta a vida das pessoas com deficiência? Bloco 1. Fast Fashion e seu impacto em pessoas com deficiência. E antes de falarmos dos impactos, vamos definir: o que é fast fashion, Juan? Bom, o fast fashion é um tipo de venda das grandes marcas. Então, ele tem um ciclo basicamente assim: produção, venda e descarte. Eles seguem basicamente as tendências da moda, as tendências de grife, em um curto prazo de tempo e muita produção. Então, é uma produção, eles usam por pouquíssimo tempo e eles já descartam esses produtos. E nesse modelo tão acelerado, como ficam as pessoas com deficiência, Ana? Bom, elas ficam praticamente invisíveis, né? Então, o fast fashion ele foi concebido para atender corpos padrões. Então, ele não leva em consideração outras mobilidades, outras necessidades e outros tipos de corpos, né? Então, qual que é o resultado? Botões minúsculos, zíperes apertados, tecidos que causam irritação em peles mais sensíveis, de pessoas que têm a pele mais sensíveis e até mesmo em pessoas que possuem autismo. Sim, sim. E você ou alguém que você conheça, já teve algum problema ao se vestir em relação a isso, das dificuldades? Sim, eu lembro que eu tenho um amigo que ele tem deficiência locomotora e ele precisava de calças que possuíam cintos ajustáveis e elásticos reforçados. Só que ele só encontrava peças com tecidos finos, tecidos com fechos inflexíveis. E isso fazia ele depender de outra pessoa para conseguir se vestir. Então, que é exatamente o oposto de autonomia, né? E o problema não é só a roupa. As lojas de fast fashion também não têm acessibilidade nenhuma, né? Elas têm corredores estreitos, provadores apertados, balcão alto. Então, tudo é como se desconsiderasse a pessoa que tem deficiência como consumidor. Então, ignora ele. E me vem na mente agora um vídeo no TikTok que eu assisti da loja Brains e Malville, que a entrada é estreita. Então, são um grupo excessivo de pessoas com padrão de corpo. Então, pessoas magras, só esse grupo excessivo de pessoa consegue entrar. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma debilitação física ou cadeirante, eles não conseguem entrar nessa loja. Isso vem acontecendo muito atualmente. Lojas excluem essa parcela populacional. Exatamente, Juan. Então, a gente pode ver que isso não é simplesmente um erro de arquitetura, um erro de design. É uma construção que é uma barreira física e simbólica, porque fomenta, então, a exclusão de um determinado grupo de pessoas, um grupo social. Além de que isso também reforça a ideia horrível de que pessoas com deficiência não fazem parte do público-alvo. Então, não é só sobre a largura da porta, mas quem é bem-vindo em determinado local, em determinada loja. Pensar que tudo isso poderia ser resolvido com uma arquitetura mais acessível, né? Então, portas e corredores maiores, provadores mais adaptados, mas na ânsia do lucro, da estética, as marcas não consideram as pessoas com deficiência. E o irônico é que a moda, ela vende que é um espaço de expressão, um espaço de liberdade, mas para muitas pessoas com deficiência, o espaço é fisicamente inacessível. Ou seja, o problema não é nem a roupa, mas sim o direito básico de você ir até a loja, o direito básico de você conseguir entrar, provar e comprar aquela roupa. Perfeito, Rui. Então, agora no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia assistiva e como ela pode ajudar nessa realidade. Vemos vocês no próximo bloco. Bloco 2. Criatividade inclusiva.
Bom, gente, agora a gente chegando no bloco 2 e a gente vai falar um pouquinho sobre a criatividade inclusiva, a economia criativa e a acessibilidade. Chegou a hora de mostrar como a criatividade e a inovação podem andar juntas. Brás, como a economia criativa pode ser uma ponte entre a sustentabilidade e a inclusão e a tecnologia? Perfeito, Juan. A economia criativa ela tem um papel muito importante nesse cenário. Então, ela conecta práticas sustentáveis com inovação e inclusão social. Por exemplo, iniciativas maker, elas vêm se destacando por criar tecnologias assistivas acessíveis. Então, por exemplo, próteses feitas a partir de plástico reciclado, ou ferramentas adaptadas de recursos que foram reciclados anteriormente. Então, inclui essa questão da sustentabilidade junto com as tecnologias assistivas. E é muito interessante como a rede criativa, essa rede de tecnologias, elas unem o baixo custo com a criatividade e com a inclusão. Bia, você tem alguma coisa que você possa complementar sobre isso? Sim, com certeza. Um exemplo atual disso são as plataformas criativas para artistas, designers, músicos que possuem algum tipo de deficiência poderem ganhar visibilidade, além de gerar renda para eles, né? Além disso, os startups que são adaptados, onde surgem projetos e ideias incríveis, como bengalas inteligentes, além do óculos órbitos, que foi um projeto criado por alunos do ensino médio, que ajuda pessoas com deficiência visual a terem uma maior autonomia e locomoção, melhorando o seu cotidiano. E foi criado nesses startups. E é muito legal, eu já ouvi falar sobre esse projeto muito legal. E eu achei muito incrível a iniciativa de estudantes do ensino médio, né, fazerem isso. E é incrível ver como a criatividade inclusiva, ela é uma ponte transformadora. Então, ela conecta as pessoas com deficiência no mundo. Sim. E é realmente muito legal. Eu lembro que eles falaram pra mim que essa ideia surgiu do nada. Então, tipo, eles estavam no momento super de descontração, no ensino médio, tipo, no intervalo, e surgiu essa ideia inclusiva, super interessante. É realmente muito legal, né? Muito legal. Incrível. Foi o que a Gabi falou, que une diversos âmbitos, né? Então, por exemplo, a gente tem um âmbito social, diversas idades, faixas etárias, que se unem para um mesmo propósito, com o meio ambiente, o meio social, então é muito legal. E complementando a questão do meio ambiente, cara, eram óculos com uma carcaça totalmente de plástico reciclado, entendeu? É uma coisa super interessante, que envolve vários âmbitos. Sim, com design leve, tanto beneficiando o meio ambiente quanto as pessoas com deficiência. E eu lembro também de uma pesquisa da Corporate Market Insights, que as empresas, elas gostam de, tipo assim, ter aquele selo, sabe? Nossa, eu sou sustentável, nossa, eu sou inclusivo. Elas gostam de adotar essas práticas. E essas startups, elas fazem muito isso. Elas promovem para empresas maiores, para a sociedade, esses selos, essas práticas sustentáveis e inclusivas. Além de que isso influencia as pessoas também a buscarem por produtos com esse selo, assim ajudando o meio ambiente e promovendo essas políticas, né? De inclusão, de sustentabilidade. Cara, eu vi uma garrafa de água, que é uma garrafa de água de papelão. E, cara, quando eu olhei, eu fiquei tipo, meu Deus, é uma garrafa de água de papelão. Tipo, é exatamente isso que a gente busca. É exatamente isso que a gente busca. Essa prática sustentável. Atenção. Exato. Que queira ou não, é um consumo sustentável, é um consumo responsável, porque você está consumindo um produto que não vai prejudicar tanto o meio ambiente. Então, Exatamente. é muito interessante. E é arte também, né? É um design diferente, é uma coisa que chama atenção e promove a sustentabilidade. É muito interessante. Chama atenção e nos leva a querer consumir esse produto. E a gente vê que é uma coisa legal, sustentável, até para nosso benefício. E acaba continuando, sabe? Prosseguindo essa mentalidade. E assim é uma reação em cadeia. Então, eu experimento esse produto, eu percebo que eu gosto, eu continuo comprando ele e influencio também outras pessoas a comprarem esse produto. E, cara, é uma coisa tão do nosso cotidiano, beber água. Eles conseguiram transformar a água num produto sustentável. Tipo, uma garrafa de água que polui muito o meio ambiente e os oceanos para uma garrafa de papelão. Eu acho que isso é, tipo assim, incrível. Interessante. Exatamente. Bloco 3. Ping-pong.
Então, gente, agora a gente vai pro quadro, o melhor quadro. A melhor parte desse podcast. A melhor parte, que é o ping-pong. Então, ele funciona basicamente assim. Eu vou fazer uma pergunta e elas respondem da forma que melhor... o que vem na cabeça delas, basicamente. Então, vamos lá para nossa primeira pergunta. Uma tecnologia assistiva que você admira? O óculos Orbitus. Impressora 3D para próteses. É uma marca ou iniciativa que tá mandando bem na inclusão. Ah, essa é fácil. Tome Adaptive. Mais fácil ainda, alunos. Essa eu concordo. Com certeza, eu também concordo com essa daí. Um erro clássico de consumo que exclui PCDs. Designs, tanto da arquitetura quanto moda, pensados somente para pessoas padrões, pessoas típicas que não têm nenhum tipo de deficiência ou dificuldade em locomoção. Eu acho que falta de representatividade em campanhas. Nossa, com certeza. Dois Muito grandes bons, erros, né? sim. Uhum. E é importante a gente parar para prestar atenção e, né, como a Brás disse, tentar não também praticar esses erros, né? Porque é muito importante a inclusão daquelas pessoas que têm deficiência. Sim, sim. E agora a gente encerra o nosso ping-pong e estamos caminhando para a parte final deste podcast. Finalização. Qual a sua mensagem? Gente, se caminhando pra reta final, tinha uma pergunta pra vocês duas. Qual a mensagem que vocês querem transmitir pros nossos telespectadores? Consumir de forma consciente é também olhar para as pessoas, para o público que pode estar sendo excluído. Então, pensar fora da caixa, olhar ao seu redor e não ficar só naquele egocentrismo da sociedade atual. Incluir é um ato de solidariedade, de política e de compreensão sobre o mundo atual. Sim. Eu acho que todo mundo tem o direito de consumir com dignidade e autonomia. Então, e também o que a Bia disse, a gente tem que ter a consciência do que a gente vai consumir. Então, eu não vou consumir uma marca que menospreza a diversidade. Então, ter essa consciência também para mim é muito importante, é essencial de não ajudar essas marcas que não têm inclusão a crescerem. Então, eu acredito que seja isso. Valeu, gente. Foi um papo incrível. Eu amei todos os nossos diálogos. Realmente foi muito importante pra gente entender sobre a acessibilidade, a inclusão, sobre o consumo consciente também, né? E é interessante ver como, tipo assim, estudantes do ensino médio estão super inteirados nesse assunto. É muito bonito. E pra você que está vendo o nosso episódio, curte, comenta e compartilha com seus amigos, tá bom? Muito obrigada, gente. Eu gostei muito de estar aqui e bora lá, mais vezes, acho muito legal, acho muito importante essa interação. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente poder mostrar um pouco a nossa perspectiva e conversar sobre esse assunto tão relevante que tem que ganhar maior visibilidade. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. 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 Bora construir mundo inclusivo. Bora lá! Muito obrigada por assistir.